Caros estudantes, bem-vindos à nossa segunda etapa da disciplina de práticas para o ensino de ciências. Até esse momento vocês estavam tendo aulas mais diretamente relacionadas ao ensino de física. Agora nós passamos então aos conteúdos mais relacionados à ciência biologia. Vocês estão aqui conosco no Instituto de Biociências da USP, meu nome é professora Suzana e nós estaremos juntos por 4 aulas. Como vocês podem ver nos slides que vamos passar a seguir, nós temos o roteiro da aula de hoje e na aula de hoje nós teremos 3 tópicos principais. Começando pela importância dos equipamentos ópticos e pensando em algumas possibilidades caseiras de fazer esses equipamentos. Depois passamos então a manusear alguns materiais biológicos que são muito interessantes para os alunos e, além disso, eles são de fácil preparação. Nós teremos 3 materiais. Primeiro, os micro-organismos de lago, passando depois, então, para preparações da célula da mucosa, de células da mucosa bucal e, finalmente, nós vamos observar um pouquinho as células que estão nas folhas dessa planta aquática, que é a elódia. Bem, então, 2 dos equipamentos muito importantes que nós utilizamos, como podemos ver aqui no slide a seguir, são a lupa, ou estereomicroscópio, e o microscópio. A partir da utilização desses materiais, nós conseguimos, então, observar esse mundo encantador, que é o mundo microscópico, e que para o aluno do ensino fundamental traz benefícios tanto motivacionais quanto conceituais, porque a gente concretiza coisas que são muito abstratas, né? Essa questão de célula, de micro-organismo. Então, nós vamos passar para o nosso primeiro experimento. Então, nós vamos pensar nas alternativas caseiras de fazer microscópios. Na verdade, a gente não consegue fazer um microscópio propriamente dito. Ah, professora, mas então, como é que eu faço quando eu for professor? Se eu estiver numa escola que não tem microscópio, né? Como esses que a gente está vendo aqui. São equipamentos realmente muito tecnológicos. Mas a gente pode fazer algumas alternativas, que normalmente são feitas com apenas um tipo de lente. Então, como a gente pode ver aqui no próximo slide, a gente tem alternativas com 3 tipos de equipamentos. A gente pode fazer alguns instrumentos a partir do uso de webcam, do próprio celular e também de laser point. Aqui no próprio slide, vocês têm 3 links que vocês podem ver em casa e daí vocês vão ter alternativas para usar isso. No próximo slide, então, a gente tem um resumo dos materiais que nós vamos usar. Como eu falei, micro-organismos de lago, células de mucosa bucal e as folhas da plantinha. Então, a gente vai começar vendo um vídeo, tá? Esse vídeo ele é bem interessante, ele foi produzido por alunos de graduação aqui do nosso instituto e vocês vão ver desde a coleta da água no lago até a sua preparação neste laboratório mesmo. Estamos no Instituto de Biociência da USP, onde realizaremos nosso trabalho, coletando e observando protistas de água doce. O objetivo desta videoaula é dar informações básicas e diretas sobre a coleta de materiais para estudo, preparação de uma lâmina e a utilização de um microscópio. Um lago de água parada é um excelente lugar para encontrar micro-organismos de diferentes filos. Para a coleta de material e preparação da lâmina, utilizaremos os seguintes acessórios: jaleco ou avental, luvas de borracha, recipiente descartável, estilete ou espátula para raspagem. Coletaremos folhas submersas, água e sedimentos que estão junto com elas. Preparação da lâmina.
Para a preparação da lâmina, utilizaremos os seguintes acessórios: luva de látex, jaleco, seringa, estilete ou espátula. Com a ajuda do estilete, raspe partes dos materiais, que serão objetos da análise. Utilize a própria água do meio para hidratar os materiais. Uma vez misturado, recolha parte do material com auxílio da seringa e coloque uma pequena gota sobre a lâmina. A lamínula deve ser colocada delicadamente, a fim de evitar a formação de bolhas de ar. Conhecendo o microscópio. O modelo que utilizaremos é um microscópio TIM 600 monocular Opton. Esta é a ocular, é o visor, é onde se faz a observação do material. Abaixo encontram-se as objetivas. As objetivas estão acopladas ao revólver, do qual, girando, se modifica a ampliação do material a ser observado. Este suporte, aonde se coloca a lâmina, se chama platina. Na base do aparelho encontra-se a fonte de luz. O parafuso macrométrico realiza o ajuste de foco, e este botão mais abaixo ajusta a intensidade da luz. Microscópio, ajuste e observação. Após encaixar a lâmina no microscópio, faça os ajustes do botão macrométrico, escolhendo a melhor altura da platina, garantindo assim a melhor visualização possível. Ao observar pela ocular, verifique se há necessidade de ajuste na luz. Quando necessário, refaça novamente os ajustes, o do foco através do botão macrométrico e da intensidade de luz através da chave abaixo. Toda observação começa através da objetiva de menor aumento. Após ter encontrado o foco, passe para a objetiva seguinte, girando o revólver. Mova a lâmina, a fim de encontrar o melhor campo de visão possível. Ao passar para a objetiva de maior aumento, refaça os ajustes do botão macrométrico, obtendo o melhor foco. Mova a lâmina e a reposicione, a fim de encontrar outros pontos da amostra. Observando a amostra. Esta é a imagem da primeira objetiva, a de 4 vezes. Verifique a intensidade da luz e a modifique se necessário. Girando o revólver, passamos à objetiva intermediária. Através do botão macrométrico, encontre o melhor foco. Esta é a objetiva 10 vezes, o que se traduz por uma ampliação de 100 vezes como resultado da ocular. Aqui já se nota o primeiro exemplar de um micro-organismo que passa rápido pelo nosso campo de visão. Será um protozoário? Girando o revólver, passamos para o objetivo de maior aumento. Este possui o zoom final de 400 vezes. Novamente, ajuste o macrométrico a fim de encontrar o melhor foco. Reposicione a lâmina a fim de encontrar outros pontos da amostra. Aqui temos os detalhes de uma outra espécie biológica, provavelmente um protozoário. É possível ver detalhes de seu interior, além de membranas e organelas. Ajuste a luz se necessário para obter um melhor contraste.
Uma diatomácea passa vagarosamente por nosso foco. Este outro organismo parece possuir uma teca de sílica, provavelmente uma outra espécie de diatomácea. A velocidade com que este micro-organismo passa pelo nosso campo de visão sugere que ele é um protozoário cilado. Esperamos que estas informações tenham sido úteis para começar sua investigação científica. Bem, então como nós vimos no vídeo anterior, conseguimos resultados muito positivos, né? Observando então as estruturas ao microscópio. Agora a gente não vai ver mais organismos, mas sim células. Para isso eu vou ter a ajuda do Luiz Carlos Saito, que é meu aluno de doutorado, também já foi professor do ensino básico. Então nós vamos começar com células animais, na verdade células de seres humanos. Então o Luiz vai começar usando um cotonete, tirando o algodão, e ele vai coletar células da própria mucosa. Isso a gente pode fazer também na educação básica, deixando que os próprios alunos façam esse procedimento. Aí o Luiz está pegando uma lâmina e vai fazer o esfregaço bem delicadamente, porque aqui a gente já está transferindo um material biológico para a lâmina. Bom, em seguida ele vai colocar essa lâmina por 2 minutos no álcool 70. Aqui a gente vai fazer os procedimentos de forma um pouco mais rápida, mas na escola, quando vocês reproduzirem esse experimento, é muito importante respeitar esses 2 minutos. Depois desses 2 minutos, a gente tira o material e vai para a etapa de corante. Qual que é o corante que você vai usar, Luiz? Azul de metileno. Que é um corante barato e relativamente simples de encontrar em lojas que vendem materiais de laboratório. Então, ele vai colocar algumas gotas na lâmina. Mais 2 minutos. E ele vai lavar, tirar o excesso de corante. Água. Pessoal, essa etapa é importante que seja muito delicada, tá? Porque senão a nossa preparação, as células vão junto, vão embora na lavagem. Então, ele vai tirar novamente o excesso de água. E agora sim, ele vai colocar a lamínula, que é Lamínula. esse pedacinho de vidro bem fininho, bem delicado. Coloca novamente mais algumas gotinhas de água. Tira o excesso de água. Isso é muito importante para a conservação do microscópio, tá? Pronto. Prontinho. Então, aqui nós temos nossa preparação pronta para observação no microscópio. Então, agora, a gente coloca no equipamento. É só posicionar e dar o foco. Então, agora nós vamos mostrar para vocês como fica o resultado da preparação. Então, aqui nessa primeira lâmina, nós podemos ver em aumento de 40 vezes as células da mucosa bucal. O nosso corante ajuda, então, a corar as membranas, então fica bem evidente o núcleo da célula também. Agora, nós temos um aumento um pouco maior, de 100 vezes, e aqui um detalhe bem focado mesmo de uma célula, de 400 vezes. Bem, então vamos agora para a nossa terceira preparação, que são as folhas dessa plantinha aquática chamada elódia. Então, o Luiz vai nos ajudar novamente. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar muito delicadamente um dos folíolos dessa planta. Professora, onde eu acho elódia? Em loja
de aquarismo, tá? Essa planta é muito usada para ornamentar aquário. Também é fácil de encontrar e por um preço bem acessível. Água. Então, o Luiz vai colocar um pouquinho de água. Essa preparação realmente é muito simples. É lâmina, o folíolo, água, lamínula e a gente coloca direto no microscópio. E o efeito dessa preparação é incrível. Por quê? Porque a gente consegue ver a movimentação dos cloroplastos. Não pode apertar. Sim, porque senão a gente esmaga as estruturas, tá? Então aqui vocês viram que a gente não pôs corante, não fixou. Então a gente vai observar a estrutura viva, tá? Então vamos agora observar as células vegetais. Deixa na luz do microscópio por uns 30 segundos. Isso. Por quê? Porque nesse tempo o material recebe luz e os cloroplastos começam a se movimentar dentro da célula. Vamos ver como acontece esse movimento em um vídeo. O que a gente consegue ver nesse vídeo realmente é incrível, né? Então, pra gente que é adulto é bacana, então vocês podem imaginar o efeito que isso tem para crianças e adolescentes. Então, os ganhos emocionais de uma aula prática como essa que a gente mostrou são enormes. E esse é um dos nossos principais objetivos no ensino fundamental, nas aulas de ciência, né? Fazer com que, então, esses adolescentes, essas crianças se encantem com o universo das ciências. Mas os nossos ganhos não são apenas emocionais. A gente também tem ganhos conceituais fortes. Por quê? Porque com essas preparações, visualizando tudo, a gente consegue concretizar coisas que são muito abstratas, né? Então agora, depois de vivenciar experiências como essa, um aluno do ensino fundamental efetivamente consegue entender o que é esse universo microscópico, né? Do que uma parte dele é feita, do que as plantas são feitas, são constituídas. E uma coisa muito importante, né, que os micro-organismos estão presentes em todos os lugares. Então aí a gente tem implicações, inclusive, para o entendimento sobre higiene, sobre saúde. Espero que vocês tenham gostado da aula e até nosso próximo encontro.